Neste vídeo, vamos explorar 20 das previsões mais surpreendentes desta icônica série animada que de alguma forma se tornaram realidade. Desde eventos catastróficos até inovações tecnológicas, os Simpsons parecem ter uma habilidade incomparável para antecipar o futuro. Prepare-se para uma viagem incrível através de algumas das profecias mais impactantes do programa. Número 1. Colapso da Ponte de Baltimore. No episódio Bart on the Road de 1995, os Simpsons nos mostram como uma ponte em Springfield desaba após ser atingida por um caminhão que carregava uma carga pesada. O que na época parecia ser uma cena dramática dentro de um contexto humorístico, tornou-se uma realidade aterradora no ano de 2024, quando uma ponte em Baltimore colapsou de maneira surpreendentemente similar após um navio colidir com sua estrutura. Enquanto alguns descartam esses paralelismos como meras coincidências, outros não podem deixar de pensar que os roteiristas de Os Simpsons têm um dom especial, seja uma espécie de visão do futuro ou uma capacidade incomum de captar e extrapolar as tendências do mundo real. O colapso da ponte de Baltimore e sua previsão em Os Simpsons é apenas um dos muitos exemplos que geraram debates e teorias sobre a capacidade do programa de prever eventos com uma precisão que beira o inquietante. 2. Show do intervalo do Super Bowl de Lady Gaga. No episódio Lisa Goes Gaga de 2012, a incomparável Lady Gaga chega a Springfield para oferecer um concerto que é um espetáculo de extravagância visual, cheio de trajes chamativos e efeitos especiais espetaculares. O que parecia uma fantasia exagerada se tornou realidade 5 anos depois, em 2017. Quando Lady Gaga liderou o show do intervalo do Super Bowl com uma performance que parecia copiada do episódio. A previsão dos Simpsons não apenas capturou a essência do estilo teatral de Gaga, mas também destacou sua capacidade de estar na vanguarda da cultura pop, detectando tendências antes que se materializem na vida real. O episódio, com sua visão quase profética, mostrou uma Gaga que voava sobre o palco. Um truque que ela replicou de maneira impressionante no Super Bowl, descendo do teto do estádio e surpreendendo milhões de espectadores em todo o mundo. Lady Gaga, com seu estilo único e sua capacidade de quebrar moldes, é o complemento perfeito para a visão satírica e perspicaz dos Simpsons, criando uma simbiose que reflete a dinâmica sempre mutante do mundo do entretenimento. Número 3. Tradutor de bebês. Alguma vez você já se deparou com um bebê chorando e se perguntou o que ele realmente precisa? Os Simpsons abordaram essa questão muito antes de a tecnologia tornar possível decifrar esses choros. No episódio Brother, Can You Spare Two Jimmys? Da terceira temporada, o meio-irmão de Homer, Herbie Powell, inventa um tradutor de bebês, um dispositivo que interpreta os choros dos bebês e traduz suas necessidades em palavras compreensíveis para os pais. A invenção da ficção parecia tão improvável quanto qualquer outro dispositivo de ficção científica. Mas a realidade, mais uma vez, alcançou. No mundo real, uma empresa suíça chamada SoundDream desenvolveu uma tecnologia que ajudou na criação de um novo tipo de tecnologia revolucionária que utiliza inteligência artificial para traduzir os choros dos bebês, alcançando o que antes parecia impossível, entender o que um bebê quer dizer quando chora. Este dispositivo inovador não só desfoca as linhas entre a ficção e a realidade, mas também abre uma nova era na criação de filhos, onde a tecnologia se torna uma ferramenta essencial para compreender melhor os pequenos. A capacidade dos Simpsons de imaginar um futuro em que um tradutor de bebês seja um bebê. Uma realidade é um testemunho de sua visão aguçada e sua habilidade para tocar em temas que, embora parecessem inalcançáveis em seu tempo, hoje são possíveis graças aos avanços tecnológicos. Número 4. A tragédia do submersível Titã. No episódio Homer Coaching da temporada 17, Homer embarca em uma emocionante expedição submarina que termina em desastre quando seu submersível fica preso em um labirinto de corais.
Anos depois, a realidade refletiu essa história fictícia de maneira trágica com a implosão do submersível Titã da Ocean Gate durante uma missão para explorar as ruínas do Titanic, resultando na perda de todos a bordo. A semelhança entre o episódio e o evento real é assustadora e causou um alvoroço entre os fãs dos Simpsons. Embora a história de Homer fosse apenas uma aventura fictícia, o destino do submersível Titã mostra como a ficção pode, em algumas ocasiões, prever eventos da vida real de maneira inquietante. Este caso destaca a capacidade dos Simpsons de tocar os nervos da sociedade e refletir seus medos mais profundos. Número 5. Trump, para 2024. Donald Trump é uma figura que deixou uma marca indelével na política americana e seu anúncio de que voltará a se candidatar à presidência em 2024 não surpreendeu muitos. Mas o que realmente surpreende é que os Simpsons pareceram prever isso há décadas. No icônico episódio Back to the Future, do ano 2000, Lisa Simpson se torna presidente dos Estados Unidos e menciona ter herdado uma crise orçamentária de seu antecessor, o presidente Trump. O que na época era uma piada sobre a improbabilidade de um magnata imobiliário na Casa Branca, hoje é visto como uma previsão que beirou o profético. Este episódio ganhou nova relevância com a confirmação de que Trump tentará recuperar seu lugar na Casa Branca, o que gerou uma infinidade de discussões e análises. A capacidade dos Simpsons de satirizar e prever eventos políticos tem sido um tema recorrente na série, mas a previsão de uma segunda candidatura de Trump é talvez um dos exemplos mais impactantes da habilidade do programa de captar o pulso político do país. O engenho dos roteiristas dos Simpsons se manifesta ao criar situações que, embora absurdas no momento, acabam refletindo a realidade com uma precisão inquietante. Número 6. Escândalo de espionagem da NSA. No mundo da sátira animada, os Simpsons demonstraram repetidamente que podem estar um passo à frente, mesmo quando se trata dos obscuros segredos da segurança nacional. O filme dos Simpsons, lançado em 2007, não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas também deixou uma marca indelével na cultura popular ao prever um escândalo de espionagem que abalaria o mundo anos depois. Na trama, a família Simpson se torna fugitiva e descobre que a Agência de Segurança Nacional, NSA, tem interceptado suas conversas, uma ideia que, embora parecesse exagerada na época, logo se tornaria uma realidade inquietante. Avancemos para o ano de 2013, quando Edward Snowden, um ex-contratado da NSA, revelou ao mundo que a agência estava realizando uma espionagem massiva das comunicações de cidadãos de todo o mundo. As revelações de Snowden não apenas confirmaram o que muitos temiam, mas também desencadearam um debate global sobre vigilância, privacidade e os limites do poder governamental. Número 7. A tragédia do submersível Titã. O submersível Ocean Gate, apelidado de Titã, empreendeu na audaciosa missão para explorar as ruínas fantasmagóricas do Titanic. Nas profundezas do Atlântico, encontrou um destino semelhante. Ao contrário da terrível experiência fictícia de Homer, esta foi uma realidade devastadora. Apesar de levar 5 passageiros e aproximadamente 96 horas de oxigênio, o submersível perdeu toda a comunicação e implodiu. Não. Os especialistas afirmam que isso ocorreu de maneira bastante instantânea e que todos a bordo morreram em questão de segundos. Os Simpsons previram a tragédia sem perceber, o que lhes permitiu captar o pulso dos temores do mundo real. Número 8. Colapso econômico da Grécia. O colapso econômico da Grécia em 2012 foi um dos eventos mais dramáticos na história recente da Europa, e os Simpsons pareceram prevê-lo de uma maneira que só eles poderiam fazer. No episódio Politically Inept, da temporada 20, Homer Simpson faz uma piada aparentemente inofensiva e descontraída, dizendo que a Europa colocou a Grécia no eBay. Embora naquele momento isso não passasse de uma linha cômica, o futuro revelaria o quão inquietantemente precisa seria essa observação. A piada de Homer não ficou apenas no âmbito da ficção.
À medida que a economia grega começou a desmoronar, a imagem de um país à venda tornou-se mais real do que qualquer um poderia ter imaginado. Número 9. Colonização de Marte. A ideia de colonizar Marte tem sido uma fascinação tanto para a ficção científica quanto para a ciência real, e os Simpsons não ficaram para trás nesse tema tão intrigante. No episódio The Man Who Came to Be Dinner da temporada 27, a família mais famosa de Springfield embarca em uma missão para o planeta vermelho, onde a aventura e o perigo se misturam em uma narrativa que, embora especulativa, aborda temas de grande relevância para o nosso futuro. O episódio, com seu humor e sátira característicos, não apenas mostra os Simpsons lidando com os desafios de uma possível colonização de Marte, mas também levanta questões profundas sobre os dilemas éticos e tecnológicos que acompanham essa aspiração interplanetária. À medida que a humanidade avança em sua capacidade de explorar o espaço, a possibilidade de estabelecer uma presença humana em Marte torna-se cada vez mais tangível. Os Simpsons, com seu engenho característico, nos levam a refletir sobre as implicações de explorar os recursos de outro planeta, e com isso, a necessidade de pensar nas implicações de nos tornarmos uma espécie interplanetária. Número 10. Realidade virtual na gastronomia. No episódio Friends and Family da temporada 28, Marge e Homer experimentam a realidade virtual na gastronomia, desfrutando de um jantar virtual através de óculos VR. Este conceito, embora pareça futurista, está se tornando cada vez mais real com projetos como a AeroBunkets, RMX, que funde comida e realidade mista para criar experiências culinárias imersivas. O avanço da tecnologia VR na gastronomia poderia mudar a forma como experimentamos a comida, tornando nossas experiências culinárias mais interativas e multissensoriais. A previsão dos Simpsons sobre esse desenvolvimento destaca como o programa pode antecipar inovações tecnológicas que têm o potencial de transformar aspectos cotidianos de nossas vidas de maneira significativa. Número 11. Máquinas de votação defeituosas. No episódio Treehouse of Horror de 2008, os Simpsons satirizam as máquinas de votação eletrônicas que mudam os votos de maneira incorreta. Essa sátira se tornou realidade em 2012, quando surgiram relatos de máquinas de votação na Pensilvânia que mudavam os votos de Barack Obama para Mitt Romney, gerando preocupação sobre a integridade do processo eleitoral. Número 12. Inteligência artificial assumindo o controle. No episódio Rise of the Machines da temporada 31, os Simpsons exploram um futuro onde a inteligência artificial e a robótica assumiram o controle de muitas tarefas humanas, causando uma rebelião das máquinas. Embora essa história seja fictícia, a preocupação com o avanço da inteligência artificial e seu impacto no emprego e na sociedade é muito real. Os avanços em robótica e inteligência artificial estão transformando rapidamente muitas indústrias, e a possibilidade de que as máquinas substituam os humanos em uma variedade de trabalhos é uma preocupação crescente. A previsão dos Simpsons sobre esse futuro potencial serve como um alerta sobre os riscos de uma dependência excessiva da tecnologia sem considerar suas implicações éticas e sociais. Número 13. Controle mental através da música. No episódio New Kids on the Blade da temporada 12, os Simpsons abordam o conceito de controle mental através da música. Neste episódio, uma banda de garotos formada por Bart e seus amigos lança uma música com mensagens subliminares que incitam os ouvintes a se alistarem na marinha. Embora isso possa parecer exagerado, houve casos reais de controvérsias sobre mensagens subliminares na música e na publicidade. O caso de Judas Priest nos anos 90, onde se alegava que mensagens subliminares em sua música levaram 2 jovens a tentarem suicídio, é um exemplo notável de como a ideia de manipulação através dos meios de comunicação tem sido uma preocupação real. Número 14. Veículos voadores. Os veículos voadores têm sido um sonho da ficção científica durante décadas, e os Simpsons exploraram brevemente esse conceito.
Embora a ideia de carros voadores ainda pareça futurista, empresas como a Samsung Sky estão desenvolvendo veículos voadores como o Switchblade, um carro esportivo com asas retráteis que poderia estar no mercado em 2024. A previsão dos Simpsons sobre os veículos voadores nos faz refletir sobre as implicações práticas dessa tecnologia, desde a necessidade de licenças de piloto até o controle do tráfego aéreo. Embora ainda estejamos nas etapas iniciais dessa inovação, o desenvolvimento de veículos voadores é um exemplo de como a ficção pode esperar e antecipar avanços tecnológicos reais. Número 15. Arte em formato NFT. Em um episódio recente, os Simpsons mergulham de cabeça no tema dos tokens não fungíveis, NFT, com uma sátira afiada que nos leva ao cerne do debate sobre o futuro da arte na era digital. O prefeito Quimby, em seu típico estilo imprudente, declara que todas as obras de arte do Museu de Springfield serão convertidas em NFT, gerando um alvoroço na cidade. Esta cena, embora hilária, reflete uma realidade que já está impactando o mundo da arte, a crescente popularidade e controvérsia em torno dos NFT. Os NFT revolucionaram o mercado de arte, permitindo que obras digitais sejam compradas e vendidas através da tecnologia blockchain, garantindo sua autenticidade e propriedade de uma maneira que nunca antes havia sido possível. Os Simpsons, como sempre, conseguem capturar o pulso da cultura, mostrando como esse fenômeno tecnológico está transformando não apenas a maneira como a arte é comercializada, mas também como a percebemos e valorizamos. O episódio nos convida a refletir sobre um mundo em que a arte não se limita mais a telas e esculturas físicas, mas se estende ao vasto e em constante evolução universo digital. À medida que os NFTs se tornam mais comuns, é provável que vejamos uma redefinição do que significa ser um colecionador de arte, com as galerias físicas dando lugar a mercados virtuais onde as transações ocorrem em segundo, e as peças de arte podem ser vistas por milhões em vez de apenas alguns. Os Simpsons, ao destacar essa tendência emergente, sublinham os desafios e oportunidades que os NFTs apresentam para artistas, colecionadores e o público em geral. Estamos diante do amanhecer de uma nova era em que a arte se democratiza através da tecnologia ou enfrentamos uma bolha especulativa que pode estourar a qualquer momento? A série não dá respostas definitivas, mas nos impulsiona a considerar as implicações de um mundo onde o valor da arte está cada vez mais ligado à sua presença na blockchain. Enquanto o debate sobre os NFTs continua, uma coisa é certa. Os Simpsons estão novamente na vanguarda, usando sua plataforma para explorar as tendências mais quentes e relevantes da nossa época. Com seu estilo inconfundível, nos lembram que a arte, assim como a tecnologia, está em constante evolução. E que o futuro pode ser tão estranho e imprevisível quanto qualquer episódio desta icônica série. Número 16. Previsão olímpica. Os Simpsons também previram um resultado futuro olímpico quando, em um episódio, Marge e Homer se tornam campeões de curling nos Jogos Olímpicos, derrotando a Suécia. Surpreendentemente, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, a equipe de curling dos Estados Unidos ganhou a medalha de ouro, enfrentando a Suécia na final, assim como foi mostrado no episódio. Esta previsão olímpica é um exemplo divertido de como os Simpsons podem antecipar eventos esportivos com uma precisão surpreendente. Embora seja provável que seja uma coincidência, a previsão destaca a habilidade do programa de capturar momentos memoráveis e refletir eventos futuros de maneira divertida e perspicaz. Número 17. Peixe de 3 olhos. No episódio Two Cars in Every Garage and 3 Eyes on Every Fish da segunda temporada, Bart captura um peixe de 3 olhos chamado Blink, perto da usina nuclear de Springfield. Embora isso parecesse uma exageração cômica, em 2011, um pescador na Argentina capturou um peixe de 3 olhos em um reservatório próximo a uma usina nuclear. A previsão dos Simpsons sobre o peixe de 3 olhos destaca como o programa abordou temas ambientais e de segurança nuclear de maneira satírica, mas com uma base em preocupações reais.
Este caso mostra como a ficção pode refletir problemas do mundo real e servir como um lembrete da importância da segurança e da proteção ambiental. Número 18. Erros de autocorreção. No episódio Lisa on Ice da sexta temporada, os Simpsons se anteciparam a um dos problemas mais comuns e ao mesmo tempo cômicos que enfrentamos hoje em dia, os erros de autocorreção. Em uma cena memorável, Kearney pede a Dolph que escreva Button no Martin seu Apple Newton, mas o dispositivo, com um entusiasmo excessivo por corrigir, muda para Conan Martin. O que naquele momento foi uma piada exagerada sobre as limitações da tecnologia, anos depois se tornou uma realidade cotidiana que todos nós já experimentamos com nossos smartphones. Os erros de autocorreção, especialmente nos iPhones, tornaram-se tão frequentes que até geraram um gênero próprio de memes e piadas na internet. O que deveria ser uma função projetada para facilitar nossas vidas ao corrigir erros tipográficos, frequentemente se torna uma fonte de frustração e risadas inesperadas. Escrever uma simples mensagem pode se transformar em uma tarefa complicada quando as palavras são alteradas de maneira não intencional, dando lugar a situações tão absurdas quanto as previstas pelos Simpsons. Esta previsão não apenas destaca a capacidade da série de antecipar problemas tecnológicos antes que se tornem onipresentes, mas também sublinha a ironia de como as ferramentas projetadas para nos ajudar podem, em algumas ocasiões, fazer o contrário. Os Simpsons, com seu característico humor afiado, nos lembram que a tecnologia, por mais avançada que seja, não é infalível e que, em seu esforço para melhorar nossa comunicação, pode gerar situações tão hilárias quanto frustrantes. Hoje, os erros de autocorreção fazem parte do cenário digital, uma espécie de lembrete constante de que, embora tenhamos avançado enormemente em termos de tecnologia, ainda há um longo caminho a percorrer. A representação dos Simpsons desses problemas nos convida a rir de nossas próprias lutas tecnológicas diárias, enquanto refletimos sobre como algo tão simples como enviar uma mensagem pode se tornar uma odisseia cômica. Número 19. Irmão dos zumbis. No icônico episódio Trailers of Horror da temporada 20, os Simpsons levam o terror e o humor a um novo nível. Com uma história onde um novo hambúrguer do Krusty Burger desencadeia um surto de zumbis em Springfield. Embora um apocalipse zumbi possa parecer algo saído de ficção científica, a premissa por trás dessa história não é tão absurda quanto a história em si pode parecer. À primeira vista. Os Simpsons, mais uma vez, utilizam a exageração para abordar um tema de relevância, a segurança alimentar e suas possíveis consequências na saúde pública. A trama começa de maneira inocente com Krusty, o palhaço, apresentando um hambúrguer que, sem saber, é feito com carne de vacas que consumiram outras vacas. Esse giro sombrio rapidamente leva a um caos absoluto, quando os consumidores do hambúrguer se transformam em zumbis famintos. Embora o cenário seja fictício e levado ao extremo, o episódio reflete uma preocupação muito real. A possibilidade de que problemas na cadeia alimentar possam provocar doenças graves, como se evidenciou com a crise da doença da vaca louca na vida real. A previsão dos Simpsons sobre um surto zumbi não é apenas uma sátira divertida, mas também uma forma engenhosa de destacar os riscos que existem na produção e no consumo de alimentos. Ao apresentar a ideia de um surto zumbi, o programa destaca a importância de uma vigilância rigorosa na segurança alimentar, lembrando-nos de que a saúde pública pode ser comprometida por práticas irresponsáveis ou negligentes na indústria alimentícia. Este episódio nos convida a refletir sobre como temas tão graves podem ser abordados de maneira eficaz através do humor e da sátira, ao exagerar o impacto de um problema alimentar até transformá-lo em um apocalipse zumbi. Os Simpsons não apenas nos entretêm, mas também nos alertam sobre os possíveis perigos que espreitam em algo tão cotidiano como um hambúrguer. Em um mundo onde as crises alimentares podem ter consequências devastadoras, a representação dos Simpsons atua como um lembrete cômico, mais sério, da necessidade de manter altos padrões na produção de alimentos para evitar que a ficção se torne uma realidade assustadora. Número 20.
Controle mental através da música. No episódio New Kids on the Block da temporada 12, os Simpsons nos mergulham em uma trama onde a música se torna uma ferramenta de controle mental. Bart e seus amigos formam uma banda de garotos que lançam uma música repleta de mensagens subliminares, incitando os ouvintes desavisados a se alistarem na marinha. Embora a premissa possa parecer uma exageração cômica, toca um nervo sensível na cultura popular. A preocupação de que os meios de comunicação, e em particular a música, possam ser usados para influenciar as mentes das pessoas de maneiras ocultas. A ideia de controle mental através da música tem sido um tema recorrente nas teorias conspiratórias e na cultura popular, mas também teve seu reflexo em casos reais. Um exemplo famoso é o caso de Judas Priest nos anos 90, onde foi alegado que mensagens subliminares em suas músicas levaram 2 jovens a tentarem suicídio. A previsão dos Simpsons sobre este tema não é apenas divertida, mas também nos convida a refletir sobre o poder que os meios de comunicação têm para influenciar a sociedade. O episódio levanta uma questão inquietante. Se a música, uma arte tão intimamente ligada às nossas emoções, pode ser usada para nos manipular, que outras formas de controle poderiam estar ocultas a olho nu? Enquanto a ideia de mensagens subliminares pode soar como ficção científica ou paranoia, o episódio dos Simpsons destaca como até mesmo as formas mais inofensivas de entretenimento podem ter um impacto profundo e, em alguns casos, potencialmente perigoso. A série, com sua mistura única de humor e crítica social, nos lembra que devemos estar conscientes do que consumimos e de como isso pode estar moldando nossas percepções, comportamento e decisões. Através de seu enfoque satírico e exagerado, os Simpsons conseguem tornar temas como o controle mental através da música acessíveis e reflexivos, oferecendo tanto entretenimento quanto um aviso sutil sobre os perigos da manipulação midiática. Em um mundo onde as mensagens são cada vez mais sofisticadas e difíceis de detectar, este episódio nos incita a ouvir com atenção não apenas a música, mas também as intenções que podem estar por trás dela. Se você gostou deste vídeo, não perca nossos outros conteúdos cheios de curiosidades e análises fascinantes. Nos vemos no próximo vídeo.